palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Mais uma edição aqui do Palavra de hoje. Glória a Jesus, como é bom, é um privilégio compartilhar um pouco da bendita palavra do Senhor com você que me ouve aí de tantos lugares. Envie pra gente qual a cidade que você está ouvindo o Palavra de hoje. Você vai entrar no YouTube e vai digitar ali nos comentários deste áudio, vídeo, e você vai colocar então qual é a cidade, para que a gente possa orar pela sua cidade aqui. Amém? O Senhor, Ele quer alcançar os corações de toda uma cidade e nós precisamos apresentá-las para o Senhor Jesus. Leia comigo aqui em Mateus capítulo 15, verso 6, está escrito assim: Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Queridos, não é quanto tempo ali já se passou desde que Jesus veio, não é? Mais de 2000 anos. Então, neste tempo, muita coisa se transformou ali numa tradição, porque há muito tempo se pratica e hoje talvez é tomada como uma verdade, mas quando você vai à palavra, você vai comparando a palavra de Deus com aquilo que a gente conhece, não é, que se transformou numa tradição. Aí eu preciso saber se bate ou se não bate. Porque ele disse aqui, não é, que a tradição, ela estava fazendo com que a palavra genuína de Deus fosse então invalidada ali na mente e no coração daquela pessoa. Para a gente poder entender, a gente precisa voltar aqui no versículo 1 do capítulo 15, e é sempre importante você conferir na Bíblia, você lê o versículo, você lê o capítulo, leia até o livro, mas não fique sem compreender. Está escrito no versículo 1: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, dois grupos importantes que tinham a Torá, o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, não é? Como ali é regra, eles conheciam a letra, mas a tinham como morta, porém o verbo estava ali vivo e eles não tinham essa revelação. Hoje ainda acontece, o verbo, ele ressuscitou, está vivo, e muitos acreditam que o verbo ainda está preso numa parede, ali no crucifixo. Então eu tenho que entender que a cruz está vazia, o verbo está vivo, a letra também é viva, porque senão a letra vai me matar. Fariseus e escribas foram a Jesus para fazer uma pergunta. Versículo 2: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Eles foram até Jerusalém para encontrar com Jesus. Claro, não foi para que Jesus os sarasse, nem os curasse. Às vezes as pessoas, elas vão até Jesus pelos motivos errados, não é? E ali chega para fazer uma pergunta. De tudo, é uma oportunidade para Jesus agora trabalhar no coração deles. E eles perguntam: olha, eu não entendo, você diz que é Jesus, o Filho de Deus, está formando agora discípulos, mas esses discípulos, eles estão quebrando as nossas tradições, eles nem sequer lavam as mãos quando vão comer. E aí então Jesus tem essa oportunidade de pregar para eles, essa oportunidade de falar a verdade. Sabe por que Deus te coloca em alguns lugares que talvez tenha fariseus, tenha escribas? Para te dar uma oportunidade de pregar o evangelho. Não é para brigar com eles, é para pregar o evangelho, é para falar da genuína palavra de Deus. E a genuína palavra de Deus, ela vem para quebrar tradições religiosas, dogmas religiosos que vão contra a palavra, parecem com o mandamento de Deus, mas são mandamentos doutrinários de uma determinada religião. Então Jesus, ele não veio para fundar uma religião, não, ele veio para religar o homem ao Pai, para trazer comunhão entre o Filho e o Pai e o Filho, que somos nós, que já cremos em Jesus, e não mais agora ter uma religião. E a palavra de Deus é que vai trazer pra gente toda a direção. Por isso que você tem que ser leitor de Bíblia. Você precisa frequentar estudos bíblicos na igreja. Sim, você precisa exigir ali de você, não é, principalmente que tenha estudo bíblico e você esteja nesses estudos, não é? Às vezes queremos ir para campanhas e grandes cruzadas, não é, de grandes situações. Não, vá para o estudo bíblico, vá procurar Bíblia.
Aleluia! Sim, preocupe-se com a palavra de Deus. Todo o restante virá após você compreender a palavra. Jesus agora está com a faca e o queijo na mão e ele então vai responder. Veja a resposta. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? A resposta de Jesus foi uma pergunta, e ele pergunta: por que vocês estão transgredindo o mandamento do Pai por causa da tradição? Porque Deus ordenou, ele completa: honra a teu pai e a tua mãe. Então sabe o que estava acontecendo? As pessoas, elas estavam honrando uma tradição, mas desonrando um mandamento por causa da tradição. E a palavra, o Espírito Santo, é que vai mostrar para você se você está numa tradição religiosa ou se você está vivendo a sã doutrina e a tradição bíblica, aleluia, mas não pode ir contra os mandamentos. E ele falou: olha, no mandamento diz honra pai e mãe, vocês não estão honrando o pai e mãe, então vocês estão invalidando a palavra, estão cumprindo apenas uma regra, estão me honrando com os lábios, está no versículo 8, em vão vocês estão me adorando, vocês estão no versículo 9, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E ali o Senhor, ele vai falando, não é que com a boca, sim, eles estão falando, e é a boca, o que sai pela boca que vai então consumir todo o homem, vai contaminar o homem. Então eu preciso entender o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo o Evangelho ou eu estou vivendo uma tradição religiosa? Quando a gente vai para a Bíblia, e eu te convido a ir comigo agora em 1 Pedro. Pedro, ele andou ao lado de Jesus. Pedro aprendeu com Jesus. Sim, Pedro teve a revelação que Jesus era o Filho de Deus, e sobre essa base, sobre essa pedra, qual pedra? Jesus, a pedra angular, no qual o apóstolo Pedro declara no livro de Atos que Jesus era a pedra angular. Sim, sobre esta pedra ele edifica, ele edifica a igreja, ele dá início à igreja, a igreja nasce sobre essa base. Qual base? Jesus. Então aqui em 1 Pedro está escrito, abra comigo, eu estou abrindo aqui agora, você também vai ter tempo, pega a sua, folheia ela um pouco, talvez ela está empoeirada, vai trazendo. Olha, não tem problema você acessar no seu smartphone, mas traga o papel também, risque, marque, vai ser melhor para você assimilar, para você meditar. Não faça uma leitura superficial, não dê só apenas ali, abre o aplicativo, fecha o aplicativo, não, pega ali a Bíblia de papel, vai grifando o que você, cara, Deus quer que eu e você medite na palavra, Ele não quer que eu e você apenas leia, Ele quer que você medite. Se você não consegue ler a Bíblia toda em um ano, não se preocupe, mas se você consegue meditar de uma forma sistemática, Deus está agradando do seu coração. Amém? Medite. 1 Pedro então 1 no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, não é pela tradição que os pais deixaram, não é pela tradição. Tem gente que fala, minha mãe, ela esteve nessa tradição religiosa e porque ela esteve eu nunca vou sair. Não é pela tradição que os pais deixaram, agora é pelo sangue derramado na cruz do Calvário, sem defeito, sem mácula. Agora é por um relacionamento, agora é em Jesus, agora é na sã doutrina. Olha, muitas igrejas estão saindo da sã doutrina e pregando outras doutrinas, a doutrina do ter, a doutrina da prosperidade, meu Deus, as doutrinas que não são de Jesus e que prendem as pessoas em outros jugos, mas a Bíblia não diz isso, e eu preciso voltar para a genuína palavra de Deus, e que eu e você possamos guardar a sã doutrina,
a tradição dos apóstolos, e a tradição dos apóstolos, a tradição deles era relacionar com o Pai revelado através de Jesus Cristo. Se você tem essa tradição de ter um relacionamento com o Pai, de orar a Ele todo dia, de buscar a face dele todo dia, permaneça, guardai a tradição. Mas se for a tradição religiosa, a tradição de costumes, meu Deus, não, porque aí você acaba invalidando a palavra de Deus como os fariseus e como os escribas. Que o Espírito Santo te guie e traga a revelação ao seu coração. Glória a Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.